Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho aqui através do nosso canal do YouTube. Todos os dias entramos ao vivo a partir das 10 horas com notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Partilhamos informações especiais e, claro, dividimos aqui quadros importantíssimos sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, aquele bate-papo com especialista, com dicas especiais para você viver bem, viver melhor e ter qualidade para sua família, amigos e qualidade profissional. Aqui falamos de política, direito, arte, cultura, cinema, poesia, tudo isso aqui na telinha do TVI News. De segunda a sexta-feira a gente bate esse papo especial. É o seguinte, temos uma novidade para você. Afinal, são 20 anos da TVI. Esse QR Code que aparece aqui na sua tela, você consegue escanear pela câmera do seu celular. Apontando a câmera do seu celular para este QR Code, você acessa todo esse conteúdo rico em qualidade. A gente fala de esporte, saúde, política, economia, direito, tudo isso apontando a câmera do seu celular, você é conduzido para o tviplay.com.br, que é o nosso site, o nosso portal, olha, onde você faz parte dessa família. E o presente é ter você conosco. Afinal, são 20 anos ouvindo, contando e mostrando a sua história para todo mundo. A história da Bahia, a história do Brasil, a história do mundo. Então, tviplay.com.br, você pode acessar também através do seu notebook, tablet, computador, aonde e quando quiser. E aqui no YouTube nós temos uma coleção de programas especiais para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Dá para pausar, adiantar, acelerar, ou seja, tudo isso a um clique do seu smartphone, computador ou tablet, você que escolhe. Através do nosso Instagram também você consegue acessar todo este conteúdo. Você assiste a TVI, você aprende sobre a TVI e você aprende sobre tudo que está acontecendo no mundo. Então pausa, leva o menino para a escola, busca a criança, assiste mais um pouquinho, na hora do almoço também fica antenado. TVI Play Oficial, esse daí é o nosso Instagram. Por lá temos alguns vídeos interessantes mostrando aqui os nossos apresentadores, os bastidores e um pouquinho do que é a TVI. Olha, eu quero começar aqui então nesta terça-feira que o sol resolveu aparecer, tá um dia bonito, um dia gostoso, o clima tá favorável aqui no extremo sul da Bahia. Ontem estava um frio. Pense aí, menina, um frio, eu sinto um frio. Hoje, já com esse solzinho que nos abraça aqui, então, o dia já está um pouco melhor, né? O sol, quando aparece, é sinônimo de alegria. O dia fica colorido, aquele céu azul. A gente vai chegando aqui, ó, próximo à TV, tem todo aquele, sabe, cheirinho de mato. Você olha, natureza bonita, pássaros voando. Então, assim, se você um dia também quiser, ó, conhecer a TVI, a gente fica aqui no centro da comunicação, no berço da comunicação de Itabuna. Uma casa vermelha e preta bem linda, pronto aqui então para você também nos fazer uma visita. É o seguinte, Itabuna, neste momento, a sensação térmica é de 27 graus. Ou seja, o sol deu uma aparecida aqui também. A máxima pode chegar aí em 28 graus, mínima de 20 graus. E é solzão o dia inteiro. A partir de meio-dia, o sol, olha, vai chegar ali a esquentar um pouco mais do que já está agora pela manhã. Vai chegar ali na temperatura de 28 ou 29 graus. Então, promete aquele calorão que a gente gosta. Mas bebe bastante água, hein? Se hidrata. Fica com saúde, fica bem. Não esquece de usar protetor solar. Colocar também, olha, a sombrinha para evitar essa exposição toda. As condições, então, aí são parcialmente nubladas a partir de 11 horas. Então, o sol vai dar uma recuada, mas não tem chuva também para hoje, tá? Amanhã, também, solzão. Quinta-feira, sol. Sexta-feira, pode chegar ali algumas pancadas de chuva, vindo, então, ali de Ilhéus, por conta dessa ventania que fez aí esse final de semana inteiro em Ilhéus. Então, pode acontecer também de ter acumulado chuva.
Ilhéus, nesse momento, está predominantemente nublado, a sensação térmica é de 26 graus, a máxima vai chegar a 27 e mínima de 22 graus. Condições aí, olha, com vento a 25 quilômetros em Ilhéus, como eu estava falando com vocês, Ilhéus desde sexta-feira estava com muita ventania. Um vento muito forte que estava preocupando ali os moradores e também as autoridades locais, né? A Defesa Civil estava preocupado com isso, com medo também de árvores caírem ali na pista, o que acontece bastante nessa época do ano. E agora a gente espera aí o solzão para Ilhéus também. A máxima chega a 27 graus e mínima de 22 graus. O tempo tá gostoso, o tempo tá bom aí também para quem quer fazer uma caminhadinha na praia, sentindo a brisa do mar, ouvindo aquele barulho gostoso. Assim, se fosse você aí, tá em Ilhéus, vai dar uma caminhadinha. Agora então, hein, que a chuva deu uma acalmada, é ótimo para aproveitar uma praia também com a família no final de semana. Você que nos assiste de Itajuípe. Itajuípe, neste momento, a sensação térmica é de 25 graus, a máxima chega em 28, podendo variar com mínima de 20 graus. Condições nubladas também para Itajuípe, a partir das 14 horas, o tempo vai dar mais ali uma segurada nesse solzinho, o sol vai ficar mais tímido, as nuvens aparecem, mas também não é esperado chuva para Itajuípe. Uruçuca ali do ladinho de Itajuípe, bem coladinho, nesse momento a sensação térmica é de 26 graus, tá um calor por lá, hein? Os termômetros marcam 26, mas ali, ó, o calor tá pegando em Uruçuca. A máxima pode chegar a 29 graus, mínima de 20 graus, porém, a partir das 15 horas, condições parcialmente nubladas ali em Uruçuca. Ibicaraí, nesse momento, os termômetros marcam ali 25 graus, ensolarado, tá um calor em Ibicaraí. Há condições ali também do sol dar uma guardadinha, as nuvens aparecerem a partir então ali das 14 horas, 2 da tarde. A máxima chega a 28 graus e mínima então de 19 graus. Olha, você que nos assiste aí então de Itacaré. Itacaré está com 26 graus nesse momento. A máxima vai variar entre 27 e 28, mínima de 23 graus. Condições ensolaradas aí por todo o dia. Então o turismo agradece, né? O turismo é quem fica feliz por isso, porque principalmente o pessoal adora ir para uma praia, pegar uma prainha. A gente sabe que Itacaré tem trilhas incríveis, um cenário aí, olha, do sul baiano que surpreende qualquer um. Surpreende a gente que já conhece, que sabe como é, e as pessoas que vêm de fora e conhecem aquela belezura, aquele mirante incrível de Serra Grande, aquelas trilhas, e assim, você anda, quando chega, é um cenário assim que é de admirar realmente as obras de Deus. Então Itacaré fica aí com rajadas de vento também a 27 quilômetros por hora hoje. Não tem nenhuma probabilidade, nenhuma possibilidade de chuva, então, para Itacaré durante essa semana. No sábado, pode acontecer sim, de começar uma garoa e a chuva vai aumentar um pouquinho, porém, não vai se estender até o restante do dia. No domingo também, a mesma coisa. A partir de segunda, volta novamente, então, o sol. A probabilidade aí de chuva, então, no sábado é de 35%, tá? Então vai chegar aí a 27, 28 graus a partir de hoje lá em Itacaré, o sol vai dar uma esquentada. Então dá para o pessoal aproveitar então aí uma boa praia, uma praia gostosa, tomando aguinha de coco, a muqueca, e a gente gosta, né? A gente gosta de aproveitar esse tempo porque junho já chega com chuva, as plantações aí de milho, aquela canjiquinha que a gente gosta, o milho cozido precisa vir para a panela. Então esse tempo aí mais frio, amendoim, para o agricultor é ótimo, para a gente também, porque dá uma melhorada no tempo. Olha, eu vou continuar aqui então com vocês, já iniciando os nossos destaques do dia. O que acontece é que no Rio Grande do Sul já havia sido testado ali em alguns animais a influenza aviária. O que a gente sabe é que essa doença ela tem poucos riscos de contaminação em humano. Entretanto, essas pessoas que fazem ali o manejo, que cuidam e estão na linha de frente nessas granjas comerciais podem sim ser contaminadas, a depender então ali do grau do vírus que o animal está infectado. O que agora está acontecendo é que as empresas então de alguns países suspenderam a importação dessas aves. Coloca aí pra gente, Cássio,
E agora, o que que acontece, Pérola? Já que não há uma contaminação para o ser humano ao comer, já que o animal é abatido em boas condições, esse animal ele possivelmente não estava com o vírus. O que acontece agora é que o Brasil está enfrentando aí essa suspensão de exportação de frango após o foco aí da gripe aviária no Rio Grande do Sul. Apesar do consumo não transmitir doença, a suspensão é uma protocolação. O que está acontecendo é que esse cancelamento aí é uma forma de precaução. O Brasil, por ser o maior exportador de frango do mundo e ter mais de um acordo entre os países, eles fizeram essa suspensão imediatamente e agora o risco é de que, serem transportados, essa carcaça ela pode estar contaminada com vírus e contaminar aí os painéis comerciais, então, desses países. A gente sabe agora que, através ali de coletiva de imprensa, o ministro da Agricultura, que é o Carlos Fávaro, ele falou, então, dessa preocupação no consumo de carnes e ovos, apesar de ser seguro. Ele disse que o vírus da gripe aviária não resiste ao calor, portanto, os alimentos aí, olha, que são bem cozidos, eles não transmitem a doença. Mas a orientação é de que os produtos crus ou então mal cozidos, como ovos com gema mole, a medida que é recomendado, então, é que evite para que a infecção alimentar, como salmonela, não seja transmitido ali para o ser humano. O governo está afirmando também a segurança dos produtos aí de origem aviária. O que a gente sabe agora é que as pessoas ficam nesse receio, agora os países também, em importar essas aves aqui do Brasil. Entretanto, o número então de possibilidades ali de ser infectado, você dentro de casa, comprando ali o frango, fazendo toda a higiene e, claro, cozinhando da forma correta, ou se for fritar também ali o frango, ou se for assar, tem que ser da maneira correta. O ovo, no caso dos ovos também ali, acontece de algumas pessoas gostarem de fritar os ovos, deixar com a gema um pouco mais mole, né? Tem um nome e chega a ser muito chique. Além de tudo, é gostoso também, né? Os ovos cozidos em específico, a gente sabe que a gema ela não fica no mesmo ponto que a clara. A clara ela tende sempre ali a cozinhar por completo, a não ser que você deixe no tempo indeterminado. Se você deixou menos do que o normal, pode acontecer sim da clara ficar um pouco mais mole ali em algumas partes desses ovos. Porém, a gema em específico, quando você abre um ovo cozido, ela está ali bem molinha, você toca, ela já despedaça por inteiro. Então, esse é o risco da contaminação. Quando o alimento ele é bem fervido, quando o alimento ele está ali na fonte de calor, no tempo certo, no manejo correto, o vírus não resiste, tá? Então, essa aí é a única preocupação agora do Ministério da Agricultura, sendo que esses alimentos, eles podem sim ir para a mesa do brasileiro. Porém, você tem que ter a consciência. Vai fritar o ovo? Olha, frita bonitinho, hein? Faz aquele ovo todo certinho, nada de ver lá a gema soltando, aquele caldo amarelo escorrendo, nada, 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 evita. E a gente sabe que não só nesses casos aí da comida cozida ou da comida frita, nos casos do frango, mas também em países aí como China, Japão, a gente sabe que tem já uma cultura de comer muito frango. Eles comem aí o frango e, além de tudo, tem alguns pratos que esse frango acaba indo cru ou quase cru, né? Então, assim, pré-cozido. E existe esse risco aí de contaminação nesses países que tem essa alimentação um pouco diferente, né? A gente entende que no Japão, em específico, vende ali muita comida pré-cozida ou comida crua, no caso do salmão. O salmão, por si só, ele já tem ali um manejo específico para que não tenha realmente uma contaminação humana. Então, é necessário que, ao chegar ali naqueles locais que fazem todo o manejo, o preparo, que tenha uma limpeza específica, que siga todos os protocolos a risco. Por quê? Porque pode acontecer de ter uma contaminação. E uma vez que o ser humano é infectado por esses vírus, infelizmente, por ser tão recente, fica um pouco mais difícil ali, então, de curar, de melhorar e de tratar. Então, a gente agora espera e fica na expectativa de que, ao menos,
essas pessoas que têm o contato direto, que estão na linha de frente fazendo manejo nessas granjas comerciais, que elas estejam utilizando ali os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? Então, agora, para que esse vírus ele se contenha ali, pelo menos onde foi detectado o foco dessa gripe, essa influenza aviária, esses trabalhadores precisam tanto fazer o teste, tá? Precisam ter ali um manejo, uma higiene correta, tanto ao sair quanto ao entrar. Por quê? Porque agora o que espera aí, olha, é que esses animais infectados, eles sejam abatidos, né, conforme o que o Ministério da Agricultura falou. Os animais que são ali detectados com a influenza aviária, agora a gente sabe que eles são abatidos. Os ovos também ali, ó, são queimados em um local já propício para isso. Então, você de casa, calma. Não é o frango que você comprou na semana passada, o frango que você comprou ontem, o frango que você vai cozinhar hoje que está infectado. Não é. Calma, calma, calma. Pode comer o seu franguinho. Porém, mesmo que não seja, mesmo que não tenha vindo do Rio Grande do Sul, mesmo que não tenha nenhuma ligação com essas granjas comerciais, e sim, que for detectado essa gripe aviária, é importante que você faça o manejo correto, a higiene correta, ao cozinhar o frango, deixar realmente o frango cozinhar, não o frango pré-cozido, comer o frango, quase o frango gritando. Vamos lá, ter consciência agora e cuidar da saúde, né? A mesma coisa são os ovos. Pode continuar comprando, pode comer bonitinho os seus ovos cozidos. Você que malha, você que está fazendo dieta, você que gosta de comer os ovos cozidos, cozinhe bonitinho. Viu que a gema tá mole? Evita. A clara tá melhor? Pode comer, é claro. A clara também não está ali no ponto de cozimento correto. Tenta então, ó, colocar de lado, porque senão a gente dificulta ainda mais esse processo, né? Algo que já é tão difícil. A gente espera agora que seja resolvido o mais rápido possível. Entretanto, o Brasil mostra aí já que, ao lidar com essas situações aí em granjas de outros vírus e outras bactérias, em que países também já evitaram fazer essa importação aqui do nosso frango, das nossas aves, lá nos anos 2000, eles também fizeram a vigilância ali, então, nessas granjas comerciais de todo o país. Ou seja, já tem um protocolo também todo montado para evitar essas situações. Entretanto, o Brasil ele já decretou aí, olha, estado de emergência sanitária. Então, o que agora foi identificado é 10 cidades de Santa Catarina, bloqueio total. Não sai ave, não vende ave. E agora o que a gente sabe é o seguinte, o Rio Grande do Sul ali, no raio então de até 20 quilômetros, não pode fazer nenhuma comercialização de ave, tá? Então, os mercados, os supermercados que já têm, depende agora dessa especificação da vigilância sanitária, de uma visita, então, da vigilância sanitária para continuar comercializando esses frangos ali, então, que já foram colocados nas prateleiras, já foram ali para casa dos cidadãos brasileiros. O ministro afirmou hoje que o Brasil pode também retomar o status aí de livre da gripe aviária se não houver novos casos em até 28 dias. Tem esse prazo, então, ali de conter que estava se alastrando e agora espera aí por volta de até 30 dias, né? Como já se passaram alguns dias, tem mais 28 e a gente fica na expectativa de que volte, né? Até porque a economia precisa girar. E com essa perda, os países tendo esse bloqueio, não querendo fazer a importação, a gente perde, né? Então, a gente fica na expectativa agora de que após esses 28 dias, a situação melhore também. Olha, um outro fato que eu quero conversar com vocês, então, é sobre a grande quantidade de estupro registrado aqui na Bahia. A Bahia registrou aí mais de 1.600, então, abusos sexuais. Esses casos aí de denúncia, eles foram aí, ó, reportados para a polícia no ano de 2024. Mais de 30% do que era esperado, então, para o ano. O que a gente já sabe é o que a gente bate na tecla sempre. Esses abusos vêm, por sua maioria, 51% é de familiares. Pessoas conhecidas, pessoas que já têm intimidade com a família. Quando a gente fala em família, é um ambiente acolhedor,
pai, mãe, filho, tio, sobrinho, irmãos, primos, e a gente imagina um ambiente seguro e completo. Entretanto, o que é necessário se fazer para que esses casos diminuam, além de uma pena mais severa que realmente venha punir essas pessoas, esses abusadores, é necessário também que nós, população, nos conscientizamos. A gente precisa se conscientizar. Principalmente você que é pai, você que é mãe, você que é avó, que é tio, que cria uma criança ou uma adolescente, observar ali o gesto da criança. A criança está demonstrando um desconforto com algum adulto, tenta conversar. Seu filho foi para a casa de alguém, liga, mostra que realmente, ó, você está no pé. A gente não vai deixar agora as crianças trancadas dentro de casa, vivendo como se fosse ali em uma gaiola. E aí já é demais. Aí não vai mudar a situação, porque o mal a gente precisa cortar pela raiz e não privar a nossa criança, o nosso adolescente de viver. A questão é, passe segurança para o seu filho, tenta manter ali um diálogo saudável de segurança com ele, para que ele, em algum caso ali, que venha a acontecer, seja uma importunação sexual, até mesmo um abuso, ele consiga falar, consiga demonstrar esse desconforto. Não é normal uma criança ter medo de um adulto, sendo que nunca houve uma bronca, ou esse adulto realmente já tem ali, né, um costume, olha, aqui não pode fazer isso. Olha, titia, olha, filhinho, olha, filhinha, não pode. Então, assim, existe o medo da criança por respeito, é uma cautela, olhar e não fazer o que o adulto está falando, e existe o medo da criança de chegar perto, existe o receio, existe aquela coisa que você olha e você fala, olha, tem alguma coisa estranha, tem algo errado, então desconfie. E outra questão também importante da gente ressaltar é que esses casos de abuso sexual, ele não vem de um estranho por completo. Apesar de que muitos desses casos também surgem aí através da internet, por pedófilos, por exemplo, que se mantém em um perfil ali fake, com a imagem que não existe, mantém conversas com crianças e adolescentes, pede imagem íntima, faz um vídeo, uma foto, vai ameaçando até ter um encontro com essa criança e acontecer o pior. O que a gente faz agora é se manter em um ambiente seguro com as nossas crianças, porque a criança é o futuro de amanhã. Se a gente não cuida hoje do que a gente tem para amanhã, a gente já não pode nem falar, né? Em um mundo com segurança, porque está da forma que está, né? Filho mata pai, pai mata filho, estupra. Ao você adentrar na casa de alguém, o primeiro ponto que você precisa saber é: meu filho é bem-vindo nesse lar? É bem-vindo. Seu filho não é bem-vindo? Evita ir até lá. Não só pelos casos de estupros, mas também pela maldade que o ser humano tem no coração. Então, esses casos que foram registrados aqui na Bahia, olha, 1.600 desde agosto até dezembro, a gente observa que as crianças tinham ali, em média, desses 1.600, 500 crianças tinham entre 1 e 5 anos, tá? O restante eram adolescentes com idade ali, olha, de 8 a 16 anos. E quando a gente se pega nesse cenário de criança que não sabe nem o que está acontecendo e, por vezes, não sabe nem como vai reagir. Imagina uma criança de 1 ano passando por uma situação dessas. Não tem noção do que é. Um menino de 5 anos tendo que viver numa situação onde, por vezes, é o pai, é o avô, a mãe trabalha, o pai trabalha, deixa na casa do tio, deixa na casa da tia. Ninguém nem sabe o que acontece por lá. Então é importante a educação sexual também nas escolas, além do lar influenciar diretamente no que o seu filho vai conseguir expressar para o mundo, seja na educação que você dá, na forma dele se proteger e se precaver dos perigos. Claro, ele tendo ali possibilidade de se precaver, a gente precisa pedir aos professores, a gente precisa colocar em prática essa educação sexual. Ensinar também o seu filho, a sua filha, a forma que olhou para um adulto, ele está olhando estranho, o adulto está querendo tocar nas suas partes. Filho, não pode, o estranho não pode tocar, o vovô não pode tocar, a vovó não pode tocar, o titio também não, a tia não, o papai não, a mamãe pode. Você confia no seu marido? Filha, só a mamãe e o papai. Você confia em mais algum responsável? Se restrinja
apenas a essas pessoas com o seu filho, com a sua filha. E outra coisa que é importante a gente ressaltar, dentro dessa quantidade aí de crianças abusadas sexualmente, existe uma porcentagem aí do sexo masculino. Não é só meninas que são estupradas, não é só menina que passa por assédio sexual. E a gente precisa bater na mesma tecla. Estupro é estupro. A gente vive num país que sim, que tem uma grande porcentagem ali do machismo. Então, o menino, se acontecer uma coisa como essa, ele tem que se calar, porque se ele passar por uma situação de abuso sexual e ele contar, ele denunciar, o olhar de julgamento, as palavras de julgamento, são assim, ridículas e chega a ser realmente assim horrendas. Por quê? Porque é uma criança e quem passa por uma situação de abuso tem um trauma psicológico que carrega para a vida inteira. Então, a gente precisa proteger quem a gente ama, a gente precisa proteger a criança do seu vizinho. Se você conhece uma situação de abuso sexual, denuncie. Você não precisa identificar nome, cidade, endereço, apenas fazer a denúncia anônima, ou então através do site ali dos direitos humanos, você entra nas redes sociais, clica lá no link, ou através também ali, olha, do Google, que hoje é o que a gente tem como referência, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tem em mente, entra lá, pesquisa, tudo bonitinho. Então, para fazer o bem, a gente também pode utilizar essa ferramenta. Então, fica aqui esse apelo, esse pedido, por quê? Porque se a gente não mudar, se a gente não implementar essa segurança em nossos lares, se não houver essa educação sexual também nas escolas, porque às vezes uma criança já passa por essa situação repetidas vezes. É estuprado por um tio, é estuprado pelo pai, é estuprado pelo avô, depois passa anos, a criança nem sabe o que está acontecendo, porque não sabe como reagir à situação. Tem medo, porque para aquela família, todas as pessoas são confiáveis, são seguros para esse bebê, para esse adolescente, para esse jovem. Mas, por vezes, aquela criança, a mãe não olha, o pai não olha o que está acontecendo. Então, seu filho chegou, foi para casa de um coleguinha brincar. Filho, e aí, como foi? Ter um diálogo aberto, assertivo, tá? A gente precisa falar de educação sexual. Entender, principalmente, que as nossas crianças, elas saem de casa para a escola. As nossas crianças, elas vão brincar, seja na rua, no playground do apartamento, seja na casa de um coleguinha, ela vai para um aniversário. Criança, por vezes, dá uma cegueira no adulto, dá uma cegueira no responsável. Você tá ali batendo um papo, quando você vê, cadê o menino? Sumiu, tá brincando. Aí nessa brincadeira, você não sabe quem tá perto, você não sabe a maldade, a malícia do outro. Então é importante que você ensine, que você eduque, proteja e tenha um diálogo com o seu filho. Se você é responsável por um jovem, se você é responsável por uma criança, um adolescente, tente ao máximo ter essa conversa, esse momento. Se é um bebê, tenta olhar as partes íntimas, as genitais, tenta observar. Não é que a gente vai viver no mundo ali cercado e se cegando com medo, assustado a todo tempo. Mas é melhor que a gente evite do que a gente deixar quem a gente ama, as nossas crianças, com tanta inocência, com tanta pureza, passar por uma situação como essa, né? A gente consegue entender, então, que esses painéis aí, olha, que a gente vê cada vez mais a porcentagem aumentando, é um sinal de que ou as punições elas não estão valendo, ou que a gente está se cegando, o brasileiro está fingindo não ver, o baiano em específico, por quê? Porque a Bahia registra aí, olha, casos alarmantes, crianças aí com menos de um ano passando por uma situação como essa. É mãe que vai dar à luz em hospital, o médico vai lá, se aproveita da situação, ela é anestesiada e estupra. Então, existe a importunação sexual, que pode ser aí o assédio sexual, uma palavra, um olhar, pode acontecer o abuso sexual, existe a violência médica também, né? Nesses casos aí que a gente sabe que existem, a mãe está lá apagada, o corpo com os hormônios à flor da pele, a mulher nem sabe o que está acontecendo, anestesiada, sofrendo, e passar por uma situação como essa, que por vezes a gente nem sabe o que acontece depois, né? Não sabe se ela consegue se curar do trauma, o que ela faz. Então, cabe a gente fazer toda essa diferença.
Olha, hoje também é dia de Priscila Cel com mais um Bem Viver, aquele quadro que faltava no seu dia, na sua manhã de terça-feira, com dicas de saúde, qualidade de vida e entrevistas com especialistas. Ela traz aqui uma gama de conteúdo riquíssimo para você de casa, olha, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde e, claro, viver bem. Porque o telespectador da TVI tem que assistir todo dia e tem que assistir com saúde, dividir aqui com a gente essa manhã especial. Então, pode rodar a vinheta e depois do quadro eu retorno aqui com vocês e dou seguimento aí, então, aos nossos destaques do dia, porque tem muita notícia, viu? Tem o EJA, tem EAD, que agora vai passar aí por uma série de mudanças. E você de casa também, que já tinha interesse em fazer uma faculdade à distância ou conhece alguém, alguns cursos aí, ó, foram banidos. E depois do nosso quadro, eu retorno aqui com vocês e a gente bate esse papo. Pode rodar a vinheta, Cássio? Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nessas últimas 2 semanas, nós trouxemos temas que abordaram sobre a fisioterapia, habilidades da fisioterapia, como a fisioterapia cardiopulmonar e a fisioterapia pélvica. Hoje nós vamos trazer outra habilidade, que é a fisioterapia no cuidado pós-operatório e no pós-parto. E aqui no estúdio temos uma especialista que vai detalhar tudo sobre esse assunto, que é a Patiara Freitas. Bom dia, Patiara. Bom dia, Pri, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Fala aqui um pouco pra gente a sua formação, como é a sua área de atuação aqui na região, Patiara. Primeiramente, agradecer a você e a TVI pelo espaço, pela oportunidade. Eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na área de cirurgias plásticas e reparadoras, como também no pós-parto e cirurgias de níveis viscerais, né? Então, toda Trabalho em clínica e hospital também? Isso, trabalho no meu consultório, trabalho no hospital quando o paciente solicita o meu serviço. Também sou docente da Faculdade Anhanguera. Excelente. Vamos falar um pouco sobre o pós-operatório, então, para a gente iniciar aqui a entrevista sobre o pós-operatório. Quais são as opções de tratamento que você disponibiliza no seu consultório para os pacientes que estão em pós-operatório? Então, a gente trabalha hoje com a fisioterapia em tecidos cicatriciais. Assim, é uma fisioterapia que ela aborda todo o tecido traumatizado. Então, a gente não trabalha com feridas abertas, feridas específicas, e sim com o trauma dessa cirurgia, né? Então, na cirurgia plástica, a gente já aborda esse paciente desde o centro cirúrgico, porque quanto antes eu conseguir melhorar esse processo inflamatório, essa cadeia inflamatória, menos intercorrências eu vou trazer para esse paciente. No pós-parto, a gente segue o mesmo segmento. A gente vai tratar o trauma, né, dessa paciente que teve um bebê, trazendo para ela mais conforto, mais segurança durante esse processo. Os primeiros dias que são bem trabalhosos, então a gente já traz esse conforto para essa paciente desde o hospital. Esse tratamento, ele consiste em quê? Em técnicas manuais ou tem a aplicação de algum método? Como seria isso? Isso. A gente hoje disponibiliza de recursos que vão nos ajudar nesse pós-operatório, né? A gente faz a aplicação de laser, a aplicação do tape, que é o famosinho, né? O tape está super em alta e a gente precisa se alertar para algumas complicações, mas a aplicação do tape, do laser, como também a terapia manual e a terapia mecanomodulação, que é uma terapia específica para pós-operatório. Bom, você falou do tape, que é uma novidade, na verdade, assim, tem muitas pessoas que estão utilizando, você já deu esse alerta aí, que tem que saber, tem que ter cautela na hora de utilizar esse tape. Fala um pouco mais, o que é o tape? O tape é uma fita, né? A gente fala o tape é a fita, o taping é a técnica, né? É uma técnica que a gente utiliza para conter esse processo inflamatório, diminuir edema. Porque quando o tape entra na pele, ele vai fazer estabilização. Vai trazer sensores
para esse tecido que vão diminuir as dores, porque esse paciente ele vai se sentir mais confortável, esse trauma ele vai estar contido. Então, quando eu aplico o tape, logo de início, 48 horas antes do processo inflamatório, o que acontece? Esse paciente ele vai ter uma cadeia inflamatória diminuída, porque o tape vai controlar o edema, estabilizar as suturas. Então, a gente consegue trazer um pouco mais de conforto e segurança para esse paciente naquele momento, como também a contenção de todo aquele processo que vem acontecendo nos primeiros dias de cirurgia. Seja ela pós-parto, seja ela cirurgia de láparo, seja uma cirurgia plástica ou reparadora. Nós temos umas imagens, pode colocar a produção, por favor? Você pode ir explicando, Patiara, a indicação de cada, né, figura dessa, cada imagem. Você falou que é uma fita que ela é aplicada. É aplicada. Mas explica um pouco mais. Essa fita, ela tem algo que é liberada na pele ou somente a tensão dela que vai fazer essa ação na musculatura? Muita gente pergunta mesmo se o tape ele tem uma composição farmaco para poder... Não tem. É só ação mecânica. O que diferencia é a tensão que você aplica. Nesse caso mesmo aí, Nesse caso é uma gestante, né? O que acontece? Eu, particularmente, não gosto de aplicar tape em gestante. É um abdômen muito distendido, um peso muito grande. O tape é uma fita que se cola. Então, por mais cuidado que a gente tenha, por mais técnica que a gente saiba aplicar, vai fazer uma tensão muito grande. E eu tenho muito medo, porque o tape ele pode fazer queimaduras também. Queimaduras? Sim, porque se você aplica de tensão, uma tensão errada, vai fazer repuxamento. É uma fita, então ela vai fazer repuxo. Então, pode machucar essa gestante. O que eu gosto muito na gestante são as calcinhas de contenção, né? Umas fisioterapeutas amigas nossas, elas criaram calcinhas específicas para o pós-parto e para a gestação. Então, a gente vai conseguir fazer uma contenção desse abdômen, trazer um conforto que não seja o tape. Então, são outras órteses que podem nos ajudar nesse processo. Excelente. Aí é uma outra aplicação. Outra aplicação. Que essa aplicação, quando ela é feita em pacientes de pós-parto, já no pós-parto ela é segura. Mas também tem que ter cuidado ao aplicar, para não machucar. Pense aí, essa puérpera, ela já está passando por um turbilhão de emoções e ainda de quebra machuca essa paciente. Então, assim, evitar certos danos, né? E esse caso? A gel tape na plástica, hoje está muito em alta, né? As cirurgias com altas tecnologias. Então, pelo que eu percebo nessa foto, é uma paciente de uma lipo HD, onde o tape ele está sendo usado nesse momento aí para conter as caneletas, que vão fazer as marcações que esse médico quer nessa cirurgia, né? Então, são marcações do reto abdominal para poder fazer aquela lipo HD, aquele efeito HD. Já é no centro cirúrgico? Já? Aí já é um tratamento mais tardio. Sim. O tape na ortopedia, ótimo. O tape na ortopedia, ele é usado para estabilização da articulação. Também para conter edema. Nesse caso aí, não aplico, eu não trabalho com a parte de ortopedia. Eu sou uma profissional que eu vou até onde o meu limite ele entrega. Eu tenho vários colegas que são muito bons no que fazem e a gente vai indicando para eles. Nesse caso aí, são o pessoal da ortopedia. Mas também é muito usado por atletas, né? A gente vê os nadadores na época de um nadador que ele foi que aparecia com as fitas coladas e todo mundo ficava assim, ele foi o primeiro. Então, o tape ele tem sua eficácia em qualquer tipo de cirurgia, basta saber aplicar. Aí já é um tape aplicado por mim no centro cirúrgico, né? No qual foi uma prótese mamária, somente prótese, onde a gente consegue acolher, faz tipo sutiã nessa paciente. Se você ver, já é um top, né? É um top, Com o propósito de controlar o processo inflamatório, estabilizar esse trauma, a gente estabiliza todo o trauma e a paciente fica com esse tape de 5 até 7 dias, tranquilamente, sem fazer nada. Porque aconteceu o trauma, a gente tem que respeitar esse processo inflamatório. E aí já é numa puérpera, né? A gente aplica no puerpério, faz a contenção de todo esse abdômen. O útero fora da sua cavidade, bastante demasiado, cicatriz a nível visceral. Então a gente acolhe todo esse processo, trazendo mais conforto e segurança para essa mamãe. Qualquer cirurgia
Tem indicação para esse tratamento com tape, Patiara? As pessoas hoje estão vendendo o tape como um produto. O tape ele não é para ser vendido como um produto, e sim como um aliado. Como é que eu posso dizer? Ele está dentro dos meus recursos de fisioterapia. O que vai decidir se eu aplico ou não? A condição desse paciente naquele momento. Nem todo mundo é indicação de tape. Nem toda cirurgia é indicação de tape. Porque o tape ele pode potencializar essa cicatrização, mas também ele pode trazer benefícios não tão bons. Então, o que acontece? A gente precisa ter o olhar clínico, né? E o olhar naquele momento, o que é que aquele paciente precisa. Se é só laser, a gente vai aplicar só laser. Se o paciente ele tem uma indicação de tape, ele tem uma pele boa, não tem nada que possa ali interferir naquela cicatrização, naquele processo, a gente aplica. Senão, a gente aguarda um pouquinho. Mas não é um indicativo de que cirurgia aplicar, mas em qual momento aplicar. Essa aplicação, ela tem alguma finalidade analgésica? Ou você falou em relação ao edema, que evita edema, né? Ou reduz o edema. Mas tem alguma ação analgésica, o posicionamento dela, ou somente é algo estrutural para evitar deformidades ou uma cicatrização ruim? O que acontece? Quando a gente fala de cirurgia, de trauma, vai entrar as cadeias inflamatórias, né? Se a gente consegue diminuir o edema, controlar o processo inflamatório, porque quando eu diminuo o edema, eu já controlo esse processo inflamatório. Então, a cadeia ela já é reduzida. Então, com isso, o paciente ele tem menos dor, porque ele tem menos eventos inflamatórios acontecendo. E, consequentemente, ele vai ter menos dor. E não é só o tape, a aplicação do laser também naquela região. Porque o laser ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, ele tem efeito analgésico. Então, o que acontece? É uma combinação do tratamento. A gente aplica o laser, depois vem com o tape e termina de fazer aquele primeiro processo. Então, é um complementando o outro. É um conjunto, é aquilo que eu digo. E esse laser seria aplicado na incisão cirúrgica ou na região Em do... tudo. Hoje eu tenho um todo? laser que ele já faz uma aplicação de maior extensão. Então, teve o trauma, não é só na cicatriz. O trauma, ele está naquele evento região toda, inteiro. né? Então, assim, quando eu consigo aplicar o laser em todo o evento do processo inflamatório, eu faço laser em todo o abdômen. Interessante. Com isso, o que é que a gente percebe? Percebe que essa paciente, no pós-parto principalmente, é uma coisa que eu converso muito com Magda. Teve aqui, né? Sim, Magda é minha parceira. Então, assim, a gente conversa muito sobre os indicativos do laser, que na maioria das vezes ainda não tem uma comprovação científica. Mas o que acontece? Quando eu aplico o laser nessa paciente logo depois do trauma, esse edema é muito menor, o sangramento dessa paciente é muito menor, porque além do efeito da laser terapia, com o tape você acolhe aquele útero, aquele abdômen que está todo solto, sabe? Então você traz menos eventos inflamatórios, essa paciente ela sente menos dor, consequentemente. Consequentemente, né? E por que em alguns casos o paciente ele é atendido dentro do centro cirúrgico? Justamente por isso, para diminuir essa cadeia inflamatória. Aconteceu o trauma, a gente já aplica o laser, eu também já olho toda a sutura, como é que tá, converso com esse médico, como foi essa cirurgia. Pode cobrir a incisão? Depende da incisão. Naquele caso da foto, Da mama, é só sim. uma cicatriz pequena, Pode. não teve sutura de auréola, então a gente cobre. Quando tem, a gente deixa um pouquinho mais livre para que a gente possa observar aquele processo. Porque hoje a gente faz o atendimento fisioterapêutico no centro cirúrgico, no qual a gente vai conversar com o médico, saber quais foram os planos dessa cirurgia, né? A gente vai entender como aconteceu aquele trauma para, consequentemente, a gente poder abordar. Então, eu já faço a aplicação do laser em toda a cirurgia, em todo o trauma que aconteceu. Se houver indicação, tiver uma pele boa, não tenha nada que eu precise observar com 24 horas, eu aplico logo o tape, olho como é que está essa sutura, se é uma paciente que eu vou precisar fazer uma abordagem logo seguida, se eu posso descansar. Porque são as primeiras 48, 72 horas que vai desenvolver aquele trauma. Então, quanto antes a gente trouxer para um processo inflamatório menor, menos intercorrência a gente tem futuramente. E sem ter a aplicação do tape, haveria alguma técnica manual ou de drenagem
dentro do centro cirúrgico, ainda no centro cirúrgico? O trauma aconteceu, a gente precisa respeitar. Sim. O que acontece? Antes a gente vem de uma abordagem de atendimentos, eu atendi assim também, quando eu comecei, que eram 10 sessões todos os dias. Terminou a cirurgia, já tinha que fazer drenagem, né? Então, o que acontece? Se existe um trauma, você precisa respeitar, porque o próprio corpo vai tentar, né, se ajustar aquilo tudo que aconteceu. Então, o que eu posso fazer para ajudar naquele momento? A laser terapia. E observar os sinais e sintomas daquele paciente. No pós-operatório imediato já pode a laser terapia. A laser terapia. Ótimo. Se não tiver nenhuma intercorrência que a gente possa observar, tipo, é uma sutura muito tensionada, eu preciso observar aquilo dali, porque daquilo dali pode acontecer uma necrose tecidual, isso eu só vejo com 24 horas. Sim. No momento daquele trauma, a gente consegue perceber algumas coisas, então não fecha com tape. Espera um pouquinho. Antes eu aplicava logo em seguida. Mas o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai respeitando. E os estudos também estão aí para poder Com mostrando, né, o que certeza, é então, melhor, se antecipar isso. tanto, ou às vezes você prejudica mais adiante. Isso. O que eu prefiro hoje no meu atendimento, eu faço atendimento hospitalar. Eu vou, converso com o médico, aplico do laser e, se possível, no outro dia eu aplico o tape, porque eu vi como aquele tecido se comportou nas primeiras 24 horas. Assim como a mulher também no pós-parto, seja lá o tipo de parto, cesariana No normal. pós-parto eu prefiro aplicar depois de 24 horas, pra porque observar. aquele médico já viu, ele já olhou se tem alguma intervenção, porque parto pode acontecer intervenções imediatas. E aí esse médico pode reabordar esse paciente em menos de 24 horas para a segurança dela. Então eu prefiro esperar 24 horas, depois que esse paciente ele toma banho, que tira a sua sonda, que o médico já passou, já deu essa visita, já deu essa pré-alta. Hoje eu tenho contato com todos os médicos praticamente daqui de Itabuna, sejam eles de cirurgia plástica, sejam eles de pós-parto, de obstetras, e eu entro em contato com eles e peço autorização. Tá na posse, tá tudo bem, a gente respeita também as hierarquias, a paciente é do médico, né? Então assim, eu respeito muito isso, principalmente hoje com o amadurecimento. A gente tem que ter um contato diário, até porque é aquele médico que vai te dizer como foi a cirurgia, o que é que aconteceu. E existe uma diferença entre drenagem linfática e terapia manual? Existe alguma mobilização que não seja a drenagem para melhorar essa recuperação do tecido? Ou é tudo a mesma coisa? Essas são nomenclaturas iguais? Polêmico, né? Polêmico. Polêmico porque a indicação que a gente tinha antes, como eu falei, que até hoje também tem profissionais que trabalham dessa forma, 10 sessões todos os dias. A primeira levada. Eu atendi a paciente 30 vezes. Nossa. As primeiras 15 todos os dias. Então, hoje a gente vai para anatomia, né? Fisiologia. Aconteceu um trauma, é como se você tivesse uma ferida aí no seu braço. Todo dia você vai lá, não vai cicatrizar. Então, o que é que a gente faz hoje? A gente respeita. Eu entendo que a drenagem linfática hoje é um processo estético. É um corpo em perfeita função que tem as suas vias linfáticas preservadas e vai acontecer aquele momento ali, aquela diminuição do edema pela drenagem. Mas quando a gente vai para a cirurgia plástica, é um descolamento muito grande, são cicatrizes, descola, corta, sutura. Então, o que se tem em estudos hoje, que nos primeiros 21 dias de pós-operatório, com trauma, lipoaspiração, a cânula entra, ela destrói tudo. Então, o vaso linfático ele é muito juntinho do vaso sanguíneo, dos superficiais. Vai destruir. E aí, por que você vai fazer drenagem nesse paciente se você não tem vias preservadas? É aí que entra a terapia manual. Porque com a terapia manual específica, a gente consegue levar esse edema para o subcutâneo e ele próprio dissipa. A terapia manual seria algo mais leve do que a drenagem linfática? Com mais certeza, suave? Pri. Sabe por quê? Não é que a drenagem seja pesada, mas o que eu vejo, que eu percebi, é que as pessoas elas querem empurrar esse edema de qualquer jeito. Isso. E numa fase inflamatória, quanto mais você machuca esse tecido, quanto mais você esfrega, quanto mais você machuca ele, Você traumatiza mais. tem condições de um corpo. Então, aumenta Aí, o processo que vai inflamatório. acontecer?
é isso que eu tento, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu tento mostrar para as pessoas que o evento ele precisa ser respeitado, né? Então, o que acontece? A ferida, ela vai existir, mas ela é interna, a gente não está vendo. Tá vendo? Não está vendo. Então, o cascão, falam-se muito de fibroses. A lipoaspiração trazem fibroses absurdas. Minhas pacientes, elas não têm fibrose. Porque eu respeito todo esse processo. Trabalho com muito carinho com aquele tecido e com aquela paciente também. Porque é uma paciente que vem de um processo muito intenso. Então, o psicológico dela também não está bom. E aí, quanto mais estímulos bons você dá para essa paciente, para esse tecido, ele responde menor. Então, o que é a fibrose? É o cascão dessa ferida, só que ele é interno. E se eu machuco todo dia, o cascão vai se refazendo. Então, eu ouvia falar muito que alguém fez a cirurgia de abdômen, ele fez a lipo, então tem que drenar bastante. Então, às vezes, essa drenagem excessiva causaram as fibroses. Sim. E ao invés de melhorar a estética do abdômen, piorou. Aí leva um outro caminho para remover, retirar, reduzir essas fibroses, não é isso? Com certeza. Aí vai machucar mais ainda, porque tem aquela quebrar a fibrose. Quebrar a fibrose. Você vai romper um cascão. O cascão ele vai fazer o quê? Você vai fazer de novo. Então, quantos dias após a cirurgia de abdômen, uma lipoaspiração, por exemplo, teria indicação de iniciar a drenagem linfática? 15 dias depois. 15 dias depois, 15, né? 20 dias. Mas não que esse paciente não vai passar por nada, ele vai fazer a terapia. Ele vai fazer o tratamento fisioterapêutico. Respeito muito e divido muito isso. É tanto que tem massagistas, esteticistas que trabalham já com essas pessoas que fazem cirurgia e eu entro em contato. E falo, olha, não é que você não vai fazer o seu trabalho. Se você quiser me ajudar, faz uma massagenzinha nas costas, num lugar que não tem meu trauma. Porque assim, no começo eu batia muito de frente. Hoje em dia eu percebo que cada um tem sua função. A drenagem, ela vai ter seu momento. Mas às vezes essa pessoa pode me ajudar dando um conforto, fazendo uma drenagem em membros inferiores, fazendo uma mobilização em membros superiores, dando uma boa massagem nas costas desse paciente que está dormindo de barriga para cima o tempo inteiro. Aí eu falo, não mexe na minha barriga, mexe no meu peito. E aí elas entendem e respeitam muito, porque assim cada um vai fazendo o seu trabalho e somando na vida daquela pessoa e somando na vida do fisioterapeuta também. E associado a essa terapia manual ou a drenagem linfática, pode utilizar ultrassom e radiofrequência. Você Polêmico também. É isso aí que eu quero saber, se é certo ou errado, que eu já ouvi falar. Então, assim, vou buscar aqui da especialista, né, se é certo ou errado utilizar ultrassom e radiofrequência no pós-operatório imediato. Polêmico. Sabe por quê? Vamos de novo para o princípio da cicatrização. Esse corpo já está cicatrizando. Aí você vem com um aparelho que faz termo, que esquenta. Aí você dá estímulo de cicatrização. O que acontece? Acelera. Consequentemente, o cascão é maior. A fibrose é maior. No começo amolece tudo. Daqui a pouco, 2 dias depois, está lá o evento maior. Porque se você aqueceu, você inflamou de novo. E tem risco de formar queloide por conta desse excesso de cicatrização? A queloide é uma condição genética. Então, assim... Mas não pode exacerbar isso em uma pessoa que... Não existem estudos ainda que me mostrem isso, né? Mas assim, a queloide é uma condição genética, então todo paciente que tem a queloide, é uma pergunta interessante, qualquer cirurgia, qualquer trauma que ele tiver, a cicatriz vai se comportar como queloide. Não tem como prevenir, já sabendo de um corte anterior na perna, que hipertrofiou, olha, eu vou fazer agora uma cirurgia de mama. Tem como prevenir essa cicatriz mais larga? A queloide... Porque tem pessoas que já até se referiram a mim, assim, ó, Priscila, eu não tenho coragem de fazer cirurgia porque eu tenho tendência a queloide. E se eu fizer, por exemplo, uma abdominoplastia, imagina o corte que é grande, hipertrófico, né? Então a queloide vai acontecer. Então não tem como prevenir, mesmo sabendo de todos os recursos, não tem como prevenir ou minimizar essa cicatrização? Então, quando me falam assim, eu tenho cicatriz queloide, deixa eu ver. Porque o paciente ele não sabe, na maioria das vezes, fazer a diferença de uma cicatriz hipertrófica para uma cicatriz queloide. Então, se ele tem uma cicatriz hipertrófica, a gente consegue, porque quando a gente faz todo o tratamento fisioterapêutico, incluindo o tape e tal, ele vai fazer a estabilização.
A cicatriz hipertrófica é o alargamento dessa cicatriz. Foi Então, se a alguém que gente não se comportou direito no pós-operatório, que ela Isso. ficou... fez muita drenagem, porque Aham. quando você faz a drenagem, você faz a separação desses bordos, você está arrastando esse tecido, né? Então, abriu, pronto, não é uma cicatriz queloide. Tem como diferenciar, olhando Tem. cicatriz hipertrófica para A aquela... queloide é uma produção exacerbada de Chega a colágeno. aumentar, assim, o plano, Ela né? é grande. É alta também. Ela é alta. Então, a hipertrófica, ela larga. É só larga. É. E tem alguns eventos que tem os dois juntos, né? Mas assim, eu peço para ver. Porque se realmente for queloide, o que é que eu vou orientar? Ó, você vai fazer a cirurgia, vai conversar com o seu médico, tranquilamente. Agora você vai ter que procurar um tratamento que se chama beta-terapia, que é uma radioterapia. Porque ela vai fazer a cirurgia, vai correr para fazer a beta-terapia. Aqui em Itabuna a gente não tem, eu acredito em a Vitória da Conquista, ou Teixeira de Freitas, que aí é uma rádio nessa célula, porque a radiação desse aparelho vai fazer com que diminua esse processo exacerbado de colágeno. De colágeno, Quebra. processo de colágeno, né? Isso é Produção como um excessiva. câncer que faz a rádio e diminui o tamanho desse tumor. Então, a beta-terapia funciona dessa forma. Recebo muitas pacientes que fizeram cirurgias, que têm cicatrizes já instaladas ruins. Tem tratamento para melhorar? Não. Vai fazer o quê? Refazer essa cicatriz. Se for queloide, procurar beta-terapia. Se for hipertrófica, a gente vai resolver. Vai fazer o possível para resolver. E essa questão que a gente falou de queloide, fibroses, vamos voltar aqui um pouco para a fibrose, só para poder a gente concluir aqui e entender como que ocorre a formação da fibrose. É por conta do procedimento cirúrgico ou pelo pós-operatório, a má gestão dessa manipulação, ou é o conjunto do todo, Patiara? Então, a fibrose nada mais é do que o processo de cicatrização. Tirou um tecido, principalmente na lipoaspiração, vou falar de lipoaspiração. Tirou gordura, uma gordura que estava ali instaladinha no lugar dela, e a gente foi, pá, tirou. O que é que o corpo vai entender? Eu preciso colocar. Tirou, preciso repor. Aí o corpo vai fazer o quê? Coloca um colágeno, e é um colágeno ruim. Qual é a nossa função? Dissipar. Se não existisse a fibrose, não existiria processo cicatricial, ia estar sangrando o tempo todo, porque faz parte do evento inflamatório. Então a fibrose ela precisa existir. A gente só precisa cuidar dela com carinho para que ela não se instale ali. É o que eu digo, é o cascão da ferida externa, que é interno, que a gente não vê e a maioria não respeita. Né? Faz várias técnicas, faz várias manipulações, sendo que o melhor hoje a gente trabalha com menos para mais, Pri. Eu digo isso. De 15, 30 sessões que eu atendia, hoje eu atendo meu paciente 5 vezes. 6 com atendimento hospitalar. Porque no primeiro momento em que o corpo está muito instável, muito inflamado, você não deve ficar mexendo, manipulando ele. O que eu faço? Suporte de laser terapia, suporte de tape. Ali o corpo vai descansar. Interessante que você mencionou que foi tudo mudando de acordo com o tempo, com a observação de vocês como especialistas. Então, essa prevenção ela pode acontecer, como você falou, fazendo menos. Menos é mais. Porque eu atendi como mais. Sim. E eu vi que quanto mais eu mexia naquele paciente, quanto mais eu abordava aquele paciente, mais dura aquela região ficava. Mais fibroses eu tinha. Foi quando eu me desesperei, eu falei, eu preciso estudar. E eu procurava aqui profissionais para me ajudar nesse sentido, era drenagem linfática. E a pessoa com a fibrose já instalada, cirurgia tardia, anos de cirurgia plástica e as fibroses estão ali incomodando. É possível haver uma redução, a uniformização do aspecto da pele? Sim, porque a gente vai trabalhar... Do tecido, na verdade, né? Não só a pele, do tecido, porque não é só externo, na verdade é interno que reflete na parte externa. Então é possível com as terapias. Sim, até porque a fibrose, ela não é só estética, não é só estético que fica feio, ela queima. Ela é um depósito de tecido em um local que não deveria estar. Então, aí, além da fibrose, vem o evento da aderência. A fibrose é como se fosse um pedaço de cimento que você
pau, o pedreiro bateu lá e não rebocou. Então, quando eu tenho fibrose, com certeza eu tenho aderência, porque é um tecido fazendo pressão. Aí por baixo vem o quê? Raízes nervosas, Limita movimentos, limita né? movimento. Então a Tensões, gente. dores, né? Dores, eu recebo muita. Teve uma semana passada mesmo que eu falei, Kai, vieram quantas pacientes aqui? Ela falou, foi todas de intercorrências fibróticas. Porque, graças a Deus, hoje a gente consegue melhorar não só o aspecto, como a função. Vocês conseguem associar o tratamento com a terapia manual, com osteopatia ou não? Não precisa? Porque você falou em fibrose, falou em terminações nervosas, então a gente já, com o olhar da saúde de uma forma ampla, então vocês fazem essa combinação? Por essas e outras razões que eu decidi embarcar no mundo da osteopatia. Ah, não sabia. Hoje eu faço Você faz osteopatia. também. Mas se não fosse o caso, você teria que indicar para um profissional para Indico. fazer Até isso. hoje indico. Tem coisas que fogem da nossa competência. Eu tenho vários colegas que são osteopatas e são mestres dos magos, eu falo assim. Mas só para entender, então pode haver uma complementação do tratamento com Precisa. osteopatia. Sabe por quê? Que é um sistema. O corpo da gente é um isso. sistema. Uhum. Então, se eu mexo em uma coisa e eu vejo que tem outra precisando de ajuste, vamos tentar melhorar isso daí. Aplico muitas técnicas de osteopatia no meu tratamento também. Excelente, então a gente não sabia disso, né? Paty, me fala o seguinte, como é que você tem ajudado as mamães no pós-parto com o seu atendimento? Pronto. Além do acolhimento, né, que a gente traz esse acolhimento para essa mãe, a gente trabalha com todas as técnicas que eu já te falei, né, diminuição desse processo inflamatório. E aí a gente tem um contato direto com o obstetra. Uhum. Então, o obstetra ele também fica mais tranquilo quando a gente está na jogada. Eu atendo esse paciente no hospital, 24 horas após o parto. Depois eu sigo para atendimentos domiciliares, no qual a gente vai ajustar essas cicatrizes, como essa paciente precisa um posicionamento de amamentação para diminuir as dores dela. A gente também precisa intervir em algumas situações. Com isso eu acompanho esse paciente até um mês, né? E aí vem o pós, né? Que o que fica? Diástase, desconfortos pélvicos. Somente gosto muito do LPF. Você sabe disso. Estamos aí. Gosto muito porque essa paciente passou por uma distensão por 39, 40 semanas. Então, o abdômen ele vai flácido. Um abdômen flácido é cadeia para muitas outras intercorrências, né? Musculatura pélvica, musculatura lombar. Perde a função, Perde na a verdade. É uma função. funcionalidade, né? De Isso. sustentar o tronco, os órgãos e tudo solto, com a Isso. sensação de que está tudo solto. Isso. Porque a musculatura, ela que não tem como conter essa pressão interna, fica relaxado, vai gerar dores na coluna, má postura, e aí, como você falou, é uma cadeia que vai uma coisa levando a outra, né? Fora as intercorrências também que pode vir, que a gente acha que não vem, mas pode vir. Continência urinária, Sim. prolapso. Então, eu indico esse paciente para fazer uma reabilitação abdominal. O LPF, porque eu acho fantástico a recuperação desse abdômen. Para mim, toda mulher que tivesse um parto, passasse por uma gestação, ela teria que procurar uma reabilitação abdominal. Já seria até interessante realizar isso antes no Antes pós-parto, da não durante a gestação, para preparar esse função. abdômen. Mas muitas pensam mais no bebê, esquecem, mas hoje está muito melhor. Você trabalha na área também, As né? gestantes têm procurado bastante o LPF. Bastante, se cuidando, porque as intercorrências futuras, elas acontecem, uma passa para outra. Então, quando vem para mim na minha consulta antes, a primeira coisa que eu pergunto, tá fazendo alguma atividade física? Não, por que você não vai fazer uma reabilitação abdominal? Muitas mulheres até falam, se eu soubesse que podia fazer na gestação, eu já tinha praticado. Então, ainda falta chegar a informação para muitas mulheres, mas pode realizar sim durante a gestação. Você prepara esse abdômen já para um pós-parto ser mais tranquilo, uma recuperação mais rápida. Ainda falando sobre pós-parto, nós chegamos até a mencionar cesariana e parto normal. Isso não vai ter diferenciação em relação ao TAPE? Vai ter algo diferente para um tempo maior para um para outra em relação à aplicação do TAPE? Não.
Não tem. Só vai mudar a via do trauma. Cesariana vai ser trauma, cicatriz cesariana. Parto vaginal vai ser uma cicatriz na região perineal, que na maioria das vezes que eu atendo é muito mais intercorrência do que a cesariana. Né? São lacerações muito grandes, são eventos de bastante incômodo, porque é uma região muito úmida, é uma região delicada. Então a gente vai fazer também a laser terapia para fazer o mesmo tratamento, Mesmo porém processo. em vias diferentes. Diferentes. O tape do mesmo jeitinho, Entendi. tudo o tratamento igual. A gente consegue abordar os dois. O tape teria a mesma função de uma cinta modeladora? Não, Não. é porque a gente não coloca o tape para apertar. Fala a sua opinião sobre a cinta modeladora associada com essa função do tape para poder... É polêmico, viu? Isso é polêmico. É. Não indicamos cintas. Principalmente cintas com aquelas calcinhas que elas compram com duas costuras. Em cima mais Reforçada, né? apertado, embaixo mais solto. Sim. Porque o que acontece? Esse abdômen ele precisa ser fortalecido. Se você faz essa reabilitação desde o início, desde a gestação, então vai ter memória. O tape ele é para conter o edema. Consequente, ele vai fazer a estabilização. Mas pense aí, se eu aperto uma paciente, É porque tem essa ideia antiga de que tem que usar cinta, né? Eu já condeno, eu falo, gente, ó, cinta, se você prende demais, você perde a função e a desse cinta abdômen. vai fazer uma pressão intraabdominal muito ruim, porque ela vai apertar em cima e vai jogar tudo para os órgãos pélvicos. Causar um desconforto, Com né? certeza, em cicatriz, em útero que está bastante edemasiado. Então, a gente acolhe esse útero com esse abdômen inteiro com o tape. Tem as calcinhas órteses hoje, que a gente faz o uso, que também não aperta. A calcinha órtese, ela vai conter também, estabilizar. E logo depois, essa mãe precisa ser encaminhada para uma reabilitação abdominal, para que possa restabelecer a função desses músculos. Me fala, é necessário algum encaminhamento para realizar o tratamento com você na sua clínica? Ou a pessoa pode buscar por conta própria? Você falou que tem um contato muito grande com os médicos, mas alguém de livre e espontânea vontade pode te procurar ou você sempre pede alguma solicitação, algum encaminhamento médico? Qualquer fisioterapeuta é profissional liberal. O paciente ele tem autonomia para ir até o fisioterapeuta e conversar com ele sobre o que está acontecendo. Fugiu da nossa ossada, a gente pede na consulta, por isso que é muito importante uma consulta pré-operatória, que aí você vai conhecer os eventos daquele paciente e se você sentir a necessidade de mais segurança, pede um encaminhamento. Se não, fala com o médico. Geralmente eu já tenho o número de todos, eu entro em contato e converso. Mas o paciente hoje ele tem me procurado de maneira espontânea. Ó, Paty, minha amiga fez, ó, eu fiquei sabendo isso, isso e isso. A minha amiga teve um resultado bom, até porque o nosso maior boca a boca é a melhor propaganda, a né? melhor propaganda. Então, assim, eles nos procuram de forma independente. Assim como tem médicos também que eles indicam. Já falam assim, ó, vamos fazer isso, isso e isso. A Paty é minha fisioterapeuta, vamos lá conversar com ela. Então aproveita aqui e já deixa seu Instagram para as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho, te seguir, marcar uma consulta, pode deixar seu Instagram. Meu Instagram é @patiarafreitasfisio. O meu consultório fica no Módulo Center, no 4º andar, né, sala 405. No Instagram tem muita informação, gente. Tem também o nosso link do WhatsApp para que você possa entrar em contato, marcar sua consulta, tirar suas dúvidas, para que a gente possa fazer o seu tratamento, seja ele pós-parto, seja ele cirurgia plástica ou cirurgia de grande complexidade, da melhor forma possível. Patiara, gostaria muito de poder agradecer você pela sua presença, por todos os esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Para quem não conhecia, então, mais uma habilidade da fisioterapia, então já conhecemos. O intuito do Bem Viver é isso, é trazer conhecimento, trazer algo a mais que você não conheça para agregar na sua rotina. Então, lembre-se que toda semana nós temos um encontro marcado às 10h30, toda terça-feira. E se você tiver alguma sugestão de tema, entre em contato com o nosso Instagram, @TVIPlayOficial, e deixe lá a sua sugestão. Então, até a próxima semana. Muito obrigada.
Olha, voltei aqui com vocês. Depois de dicas sobre saúde, qualidade de vida, a gente fala então agora de notícia séria, viu? Sobre educação. Você que está cursando aí a sua primeira, segunda graduação, esse é o momento, ó, de não tirar os olhos aqui da TVI, no TVI News. É o seguinte, agora há novas regras no modelo EAD. O ensino à distância passa agora por algumas transformações. Aqueles cursos que fazia parte, então, ali dessa grade, agora o presidente da República, Lula, ao lado do ministro do Estado da Educação, o Camilo Santana, assinaram, então, ontem, na segunda-feira, 19 de maio, um decreto que regulamenta a nova política de educação à distância, que é o EAD. O objetivo, então, é garantir a qualidade na oferta do ensino à distância, que é uma ferramenta também estratégica que amplia o acesso à educação superior em um país como o nosso, né? Um país, então, que a grande taxa de pessoas que abandonam a escola, pessoas que após o ensino médio não fazem um curso superior ou que não gostam, não querem por algum motivo. Não gostam de ir à faculdade porque precisa ter mais tempo ali em casa, às vezes chega muito cansado, precisa cuidar da família, precisa limpar a residência, fazer o almoço do dia seguinte. Então, pelo corpo estar muito cansado, não gosta de deixar toda essa responsabilidade de lado e ir até a faculdade física e decide, então, agora estudar em casa. Para o ministro da Educação, então, atualmente o EAD representa aí uma grande quantidade de pessoas com esse acesso amplificado e que agora ocupa uma posição central, então, no sistema de educação superior aqui do país e merece agora uma atenção especial. Então, alguns cursos, por exemplo, de saúde, que precisavam ter uma prática, uma aula realmente com o professor, com tutores, passar ali por alguns estágios também nesse período em que algumas vezes essas pessoas não fizeram, elas então agora terão acesso aí a essa educação EAD com algumas diferenças. Acreditamos então que o EAD pode proporcionar ao estudante uma experiência tão rica quanto aos dos demais cursos, desde que haja um efetivo compromisso de todos com o processo de aprendizado. Essa daí foi a declaração então do ministro da Educação. O decreto agora aprimora então ali os estudos, a linha de prova e, além de tudo, os cursos. A gente sabe que a educação, a graduação, ela tem passado por algumas diferenças, né? O ensino superior, ele tem demonstrado aí um efetivo mudança, um efetivo cenário ali então. Medicina, por exemplo, que é um curso compreendido ali em 12 semestres, 6 anos, a pessoa agora, além de estudar os 6 anos, ele também passa por uma prova, como se fosse a OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, que a gente sabe que é muito difícil. O pessoal já, olha, começa a fazer o ensino superior já na expectativa de passar na OAB. E quando recebe a carteirinha, quando recebe a notícia, é uma alegria e tanto. Agora, os médicos também terão essa habilitação, serão habilitados, ou seja, não se sabe ainda quem não for aprovado na prova o que acontecerá. Mas o que já se sabe é, após os 6 anos, para você se tornar médico, precisa da carteirinha agora de médico. Então, além do modelo EAD facilitar ali, né, o cotidiano para quem tem filhos, para quem trabalha no período e não pode estudar naquele horário, para quem quer fazer um curso, mas o curso não tem na sua cidade, no seu estado, ou que prefere o modelo EAD ou semipresencial, agora tem aí algumas mudanças, algumas regrinhas novas então. As principais mudanças quais são, Pérola? A carga horária que é ofertado ali então pelo modelo de o aluno em sala de aula, atividade, prova presencial, apresentação presencial. A gente sabe que esse aluno tem uma carga horária agora de 30% de diferença do EAD. Porém, agora o aluno do EAD precisará, então, passar por uma carga horária com limite mínimo de 20% de atividade presencial ou sincronas mediadas com provas presenciais. Ou seja, esse tempo de 20%, o aluno pode ser apresentação, prova presencial
ou também ser ali, ó, alguma aula, uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias. O que a gente agora fica na expectativa é que essas mudanças elas passem ali pelo calendário anual dos alunos para que eles também consigam agora se organizar, né? É uma nova forma, uma nova ferramenta também. Algumas novidades também serão aí vetados, cursos vetados, tá? Cursos de saúde que não poderão ter aula EAD. A gente fica aí na expectativa de atualizações e eu trago aqui então para vocês já para a gente bater esse papo aqui bem legal, bem interessante, porque assim, desde que essa notícia ela começou a circular, né, ontem já, durante todo o dia, muitas pessoas que fazem os cursos EAD ficaram preocupados porque não sabiam se os seus cursos estariam agora aptos aí então a eles estudarem, continuar a sua graduação e se formar, né? A gente sabe que essas novas regrinhas elas serão agora amplificadas por todo o território nacional, então as universidades passarão por essa mudança, essa modificação no cenário atual. Olha, uma outra notícia também que eu tenho aqui para vocês, um outro destaque. Então, é sobre o Hugo Mota, que ele descartou então a instalação da CPI do INSS na Câmara e joga então a investigação para Davi Alcolumbre. Numa conversa ali na Câmara dos Deputados, o Hugo Mota falou que ele não tinha esse interesse em instaurar a CPI do INSS. Por que a CPI do INSS? Aconteceu um rombo milionário, uma fraude, então esses valores eram desviados irregularmente da conta de aposentados e pensionistas. Cerca de 9 milhões de brasileiros passaram por essa situação fraudulenta. E agora a expectativa é de que a CPI aconteça para determinar o valor exato que saiu, como que era feito, né? Esse valor, como que esse valor saía irregularmente dessas contas. O Hugo Mota, ele explicou também que existem outros requerimentos anteriores da criação de comissões parlamentares de inquérito, que é a CPI, e aguarda agora a análise da mesa diretora. A afirmação foi feita aí, então, na segunda-feira pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos, em conversas ali com alguns jornalistas, após participar de um evento pela Federação Brasileira de Bancos, a FREBABAN. E agora ele passa aí então por esse processo e disse o seguinte: eu não tenho como instalar a CPI, porque existem outras 12 CPIs na frente, e na Câmara dos Deputados, que eu presido, nós só podemos ter 5 comissões funcionando concomitantemente. Foi a declaração dele aí, então, que ele não irá instaurar a CPI. Ele jogou a bola agora para o Davi Alcolumbre, que deve prosseguir aí com as investigações. Apesar de existirem aí requerimentos da criação de CPIs, a gente sabe que algumas aguardam desde o ano 2023 a instalação. Não há até o momento na Câmara dos Deputados nenhuma comissão de inquérito funcionando, ou seja, o que daria abertura ali à entrada da CPI agora do INSS. A maioria dos pedidos aí, então, dessas comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs, elas precisam ser apresentadas ainda na gestão do ex-presidente Arthur Lira, ou seja, tudo que foi apresentado na gestão do Arthur Lira agora poderá ser passado à frente. Olha, hoje é dia também de uma estreia aqui bem interessante, bem importante. A Dalila Teixeira com o quadro Os 10%. Você aí de casa... Oi, Cássio? Dalila Reis, ela tem um quadro agora aqui super interessante que vai falar então aí sobre economia, sobre você que quer então aí tirar suas dúvidas. Esse é o momento. Pode rodar a vinheta porque hoje tem estreia. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. É um prazer estar com você e hoje nós iremos abordar um assunto muito importante. O assunto do que nos faz sairmos do deserto dos nossos resultados, da periferia dos nossos resultados, tanto no quesito pessoal, bem como profissional, para ir para um oásis de resultados. Eu quero fazer com que você aí entenda
O que fez Dubai, que era apenas deserto, em 20 anos se tornar uma grande referência disruptiva para os próximos anos? Dubai era só deserto. Não tinha muita coisa ali, mas hoje é uma grande referência. E o que fez dele se tornar uma grande potência disruptiva? É sobre isso que eu quero falar com você. É sobre esse insight que eu quero trazer para você nesse nosso episódio, ok? Por que muitas pessoas que estão no mesmo ambiente, muitas das vezes têm resultados diferentes? É interessante nós pensarmos disso, porque toda mudança, ela acontece pela mudança de mentalidade. Toda mudança acontece por uma questão do como você pensa. Pensa de você e pensa do mundo, das circunstâncias e das possibilidades. É um mindset, é um modelo mental que você tem sobre a vida. E todo ser humano tem crenças. E as crenças, ok, são com base nas nossas experiências ao longo da nossa vida. Então, cada pessoa vive num núcleo familiar diferente, numa realidade socioeconômica diferente. E as suas crenças são baseadas nessa realidade vivida por anos, desde quando criança até a idade adulta. Tudo que você tem na sua vida está relacionado com as crenças a qual você possui. Se você tem um relacionamento amoroso de sucesso, significa que você teve boas referências. E suas crenças sobre relacionamento amoroso são boas. Se você tem um bom resultado financeiro e profissional, significa que você teve boas referências, experiências que te propuseram ser um sucesso também na vida profissional e financeira. Porém, se você tem resultados negativos na vida amorosa, na vida familiar, na vida profissional, significa que você teve más referências. Significa que as pessoas que te rodeavam e que te rodeiam tiveram resultados muito pequenos, frustrantes, e essa é a única realidade na qual você conhece e é como se fosse um espelho. Você só acredita nessa limitação. Você só acredita que há deserto, um relacionamento, na vida profissional, na vida financeira, porque você nunca conseguiu viver ou muito menos enxergar uma outra realidade positiva referente a essas áreas da vida. O ser humano, ele é aquilo que ele acredita. Ele é aquilo que ele experienciou em suas células, em seus sentimentos. Mas eu quero dizer para vocês que existe um mar de infinitas possibilidades. Existem as possibilidades positivas e as possibilidades negativas, ok? Eu não quero que sejamos um falso positivo, um positivo tóxico. Eu não quero que nós deixemos de ser realistas com, de fato, o que acontece no mundo de forma negativa hoje. Realmente existem problemas, mas tudo acontece na narrativa que eu dou para esses problemas. Nós somos as nossas narrativas. Narrativas são histórias que você conta, tanto para algo ruim ou algo positivo. À luz da neurociência, da física quântica, da genética, da epigenética, nós conseguimos entender que não existe coisas ruins. Existem situações que forjam o nosso caráter para nos tornarmos cada vez melhores. Então, se você bate o seu carro, você pode se destruir, você pode se criticar, ou você pode agradecer, porque foi o carro, mas você está vivo. E tudo tem um porquê, e tudo tem positivo em uma situação negativa. Eu conheço muitos cases de sucesso que começaram do zero, começaram na periferia de suas vidas, de seus relacionamentos, de seus resultados, de suas famílias, de suas condições, mas deram um salto quântico, porque acreditaram numa outra possibilidade. É como se fosse uma margem do rio que diferenciasse os dois grupos. Da margem de cá, existe a escassez, o sofrimento, a impossibilidade, a insegurança. E do outro lado do rio, existem as infinitas possibilidades positivas de amar e ser amado, de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido profissionalmente. Tudo de acordo com o que você acreditar. Por isso que Henry Ford já dizia, se você acredita que pode, você está correto. Se você acredita que não pode, você também tem razão. Nos dois casos, você está certo. A minha pergunta para você hoje é: você acredita
que é muito possível sair do deserto dos resultados e ir para o oásis dos resultados, como Dubai? Ou você acredita que não existe o oásis, que o oásis é uma ilusão, que não existe sucesso lícito com trabalho certo? Se você não acredita que existe o oásis, você ficará realmente na periferia, no deserto dos seus resultados. Mas se você começar a mudar a sua observação, você vai conseguir constatar que existem muitos cases de sucesso que vieram do nada e tiveram resultados extraordinários em suas vidas pessoais, amorosas e financeiras. Então, primeiro de tudo, você precisa aí mudar a sua mentalidade, renovar a sua mente. Quando você renova a sua mente, tudo muda. Se você não mudar, os seus resultados não irão mudar. 2025 começou. A pergunta é, quais são os seus resultados nesse ano? Nós estamos em março. Quais são os resultados que você tem agora em 2025? Os seus resultados é reflexo de quem você é do que você acredita. Se você não mudar os seus hábitos, você não mudará seus resultados. Então, nós somos a soma do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Então, é necessário mudar a mentalidade, mas é necessário mudar o comportamento. E existe uma tríade para mudança, ok? Tríade para mudança, para dar um salto. Primeiro quesito da tríade da mudança é o quê? É você estar com o conhecimento certo. O conhecimento transforma qualquer pessoa. O verdadeiro conhecimento te tira da zona da escravidão. O conhecimento sobre você mesmo, sobre o universo, sobre as infinitas possibilidades, sobre da tua capacidade, da tua história e da onde você quer chegar, para onde você quer ir. Conhecimento certo. Hoje nós somos bombardeados com infinidades de conteúdos que muitas das vezes são inúteis. E você precisa aí selecionar o que drena a sua energia ou o que multiplica a sua energia. Onde você quer chegar? Nós estamos em 2025, 2027. Onde você estará? Na verdade, a melhor pergunta é, em 2027, quem serei eu? Em quem eu vou me transformar? Porque nós não temos o que desejamos ou queremos. Nós temos tudo aquilo que somos. E o que somos? Nós somos o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ok? Então, o que eu preciso me tornar para ter aquilo que eu desejo? A matemática é muito simples. Então, conhecimento certo. Você precisa primeiro saber onde você quer chegar. Visão positiva de futuro em todas as áreas da sua vida. Área da saúde, área emocional, intelectual, espiritual, financeira, amorosa, profissional, social, enquanto homem, enquanto mulher. Onde você quer chegar? Desenhe. Porque o cérebro só entende por desenho. Qual a imagem? Qual a tua visão positiva de futuro? Qual a tua vida extraordinária do futuro? E esse futuro não precisa demorar tanto, mas também não vai acontecer da noite para o dia, porque existe um processo. E hoje, na era da tecnologia, as pessoas não querem pagar o preço do processo, da espera, do caminho para chegar lá. É aí onde muitos se vendem, muitos se corrompem, por pouco ou por muito, para alcançar um resultado ilusório, porque aquilo que não é conquistado com coerência, com verdade, com honestidade, de fato é uma areia movediça, tá bom? Então, conhecimento certo, você precisa ter o conhecimento certo. A ignorância é um preço muito alto. Se você acha que é caro o conhecimento certo, tente experimentar a ignorância. A ignorância é muito mais cara. E tem a ignorância voluntária e involuntária. Ignorância involuntária é aquela ignorância que você aí não sabe que não sabe, tá bom? Então você precisa de um conhecimento que nem você sabe que precisa. E a ignorância voluntária é aquela que você sabe que precisa, mas não busca o conhecimento e muito menos colocar em prática. Então, tudo na vida acontece por decisão, ok? Tudo na vida acontece por um quesito de decisão. O que você decide hoje? Ser um ignorante, involuntário ou voluntário,
ou de fato ser uma pessoa que tem conhecimento certo, que busca o conhecimento. E buscar conhecimento está ligado à humildade. Toda pessoa que não busca conhecimento sobre diversos assuntos, tá? São pessoas orgulhosas. O orgulho se manifesta em vários comportamentos. E um deles é não buscar o conhecimento certo. É não ser humilde o suficiente para dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso aprender um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais, eu quero me tornar uma pessoa mais sábia. Ok? Então, primeiro, conhecimento certo. Segundo, é ambiente certo. As pessoas querem ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, e isso é inadmissível. Quais são os ambientes no qual você aí frequenta? Entenda bem, você só terá o resultado que você deseja se você estiver no ambiente certo. Não existe acaso, não existe coincidência. Todo resultado é intencional, deve ser intencional. Você tem que intencionar o seu desejo e o seu comportamento em direção àquilo que você deseja. Então, qual é o ambiente que você frequenta? Existe um estudo que diz que nós somos a soma das 5 pessoas do qual nós nos relacionamos, mas não só isso, o ambiente no qual nós estamos. Ou você muda o ambiente, ou o ambiente te muda. E geralmente o ambiente sempre vence. Então, a pergunta é, qual o seu ambiente? Qual é o ambiente que você quer estar inserido? O ambiente dos fracassados, dos que vivem prazeres imediatos por migalhas de prazer e resultados pequenos? Ou você quer estar num ambiente de pessoas com resultados lindos, com resultados quantificáveis, com resultados inspiradores? Você que vai decidir. Então não seja incongruente com o seu desejo. Você quer ser bem-sucedido, mas você anda com pessoas fracassadas, pessoas que só reclamam, pessoas que não são gratas, pessoas que não buscam conhecimento. Pessoas pobres falam de pessoas ricas falam de dinheiro, falam de conquistas, falam de conhecimento. Pessoas ricas são humildes, pessoas ricas são boas, as verdadeiramente ricas, porque dinheiro é uma pequena fatia da riqueza. A maior riqueza é aquela que o dinheiro não pode comprar, que está dentro de nós, que compõe quem eu sou. Quem é você? É uma mudança de mindset muito grande. Então, existem ambientes que não te cabem mais. Se esses ambientes não cabem, não colecionam passos que vão te impulsionar a você chegar no seu destino, então esse ambiente não te cabe mais. Caso contrário, você continuará no mesmo lugar porque você não acessou novos ambientes. O crescimento está relacionado com os ambientes nos quais você frequenta. Então, você precisa ser coerente com o teu sonho, coerente com os desejos e os teus planejamentos. Quais são os teus ambientes? Ainda existe um estudo de caso, que pessoas que vivem perto de algum rio que se torna um esgoto, talvez nos primeiros dias elas sintam o mau cheiro do esgoto, mas 15 dias para um mês, elas ali, morando perto do esgoto, elas vão se acostumar com aquele mau cheiro. Porque o ser humano é adaptável, tanto para coisas boas como coisas ruins. Só que a sua adaptação ao ruim não significa que o ruim seja bom. Entende? Então, tem pessoas que vão morar ao lado do esgoto para todo sempre e não vão mais sentir o mau cheiro do esgoto, porque se acostumaram em estar naquele ambiente. Será que você está acostumado a andar no esgoto da vida? Nos relacionamentos, no trabalho, no que você entrega? Então, é necessário você fazer uma análise e entender se você aí está no ambiente que é compatível com aquilo que você já é e com aquilo que você quer se tornar. E por fim, da tríade da mudança, é as pessoas certas. Conhecimento certo, ambiente certo e pessoas certas. A nossa vida muda com base nas pessoas que entram e saem dela. As nossas vidas mudam, tá? A sua vida vai mudar e a minha vida vai mudar com base nas pessoas que entram e saem das nossas vidas. A pergunta é, quais são as pessoas nas quais você tem deixado entrar na sua vida? Quais são as pessoas que ainda fazem parte dela? E quais são as pessoas que você precisa tirar da sua vida?
Se você aí não tiver pessoas que te impulsionem a ser melhor, de fato a sua vida vai continuar na estagnação. Se você não se tornar uma pessoa melhor, você não se conecta. Não consegue, a incoerência harmônica é tão grande que você não consegue encontrar pessoas com uma frequência maior, tá? Cientificamente falando. Então, primeiro você precisa se tornar uma pessoa diferente, melhor. E isso acontece quando você muda o seu mindset, quando você tem um conhecimento certo. Quando você se posiciona corretamente, num ambiente correto. E aí você vai encontrar pessoas certas. Pessoas que te ajudem a chegar onde você deseja estar. De maneira lícita, de maneira honesta, de maneira honrosa e de maneira inspiradora. Ok? Então, tríade do sucesso, da mudança é justamente isso. É você aí ter o conhecimento certo, estar em ambientes certos e conhecer as pessoas certas. Isso daí é uma explosão de crescimento positivo na sua vida. E eu quero te mostrar aqui, para a gente finalizar, o que fez Dubai sair do deserto que era para uma grande metrópole disruptiva e exemplo para os próximos anos, para todos quantos quiserem ser uma grande potência mundial. Se você quer ser uma grande potência enquanto ser humano, enquanto empresa, enquanto organização pública ou privada, eu vou te falar aqui o que torna os resultados de deserto para oásis de acordo com a visão de Dubai. Foi o que aconteceu em Dubai. Dubai, para sair do deserto e ser hoje uma grande potência, ela teve algo que eu vou dizer que todos nós podemos ter, ok? Uma riqueza, a riqueza ela se compõe de 3 aspectos, ok? Riqueza se compõe de 3 aspectos. Uma potência se constrói de 3 aspectos. 5% são os capitais naturais de um espaço, ok? De uma grande potência. Então, 5% são capitais naturais, que tem a ver com terras, que tem a ver com a questão geográfica daquele território. Então, para crescer, você precisa aí de um capital natural que tem a ver com a geografia daquele ambiente, daquele local, daquela cidade, daquele país ou do território no qual você habita, certo? 17% o crescimento, a grande potência está relacionado com capitais produtivos. Capitais produtivos significa indústria, ok? Então, uma cidade, um país, uma organização, ela tem 17% do seu crescimento constatado na produtividade de indústria, empresas e organizações, ok? Porém, 77% da riqueza e do crescimento para uma grande potência está nos capitais intangíveis. Capitais intangíveis é algo que nós não pegamos, não apalpamos, metaforicamente falando. 77%. E o que seriam esses capitais intangíveis que fez com que Dubai saísse do deserto para ser uma grande potência? Os capitais intangíveis, tá, em um país ou em uma organização, em um município, em uma família ou em uma pessoa, são as habilidades de suas populações e a qualidade de suas organizações públicas e privadas, que são compostas por pessoas habilidosas que sustentam a atividade econômica. Ou seja, o que vai determinar o sucesso, a potência de um país, de um município, de um estado, de uma organização ou de uma família ou de uma pessoa são as habilidades que ela possui. Habilidades, ok? Então, o índice de desenvolvimento humano em Dubai é altíssimo. E foi exatamente esse desenvolvimento humano que fez Dubai sair do deserto para uma grande disrupção e uma grande referência para os próximos anos. Então, você aí não precisa de simplesmente um diploma. Hoje, ter um diploma é muito comum, né? E eu não estou dizendo que é um demérito. O estudo, o diploma, ele é muito importante. Porém, diploma é somente 20% do que compõe um sucesso de uma pessoa, de uma organização, de um município, de um estado, de um país. O que de fato determina o sucesso, algo bem realizado, algo realmente disruptivo, compõe em 80% que está relacionado com habilidades. Habilidades é o comportamento, é o conhecimento, é a competência e é a atitude. É você de fato se comportar, ter habilidade para desenvolver determinadas
áreas, determinadas coisas para fazer, ok? Determinadas demandas. Então, seus resultados estão intimamente ligados às habilidades que você desenvolveu ou não. Se você quer melhorias, tá, em qualquer área da sua vida, então você tem que desenvolver a habilidade de se comunicar bem. Você pode ter o seu diploma em Harvard, em Stanford, não importa. Se você não saber comunicar o seu conhecimento com comportamento correto, posicionamento correto, com as palavras corretas, de uma maneira muito fácil, dificilmente você vai conseguir o seu sucesso. Então, a comunicação é uma habilidade imprescindível. Então, você precisa desenvolver a habilidade de comunicar, de ser produtivo, de ser empático, saber lidar com as pessoas, habilidade de liderança. Saber lidar com as pessoas, saber liderar, multiplicar aquilo que dá muito certo, multiplicar uma cultura vencedora, ok? Saber fazer os outros ganharem. Hoje nós vivemos no mundo, infelizmente, o mundo sempre foi competitivo, desde que mundo é mundo, sempre houve as competições, tá? Mas hoje os grandes cases e mestres e os grandes entendem que você só é grande quando você faz os outros ganharem também. Então a liderança, o modelo do ganha-ganha, ele funciona muito mais, porque tudo começa e termina em relacionamento com pessoas. Se só uma parte ganha, a outra não se compromete, não se entrega. Então, o melhor de tudo é você ganhar e fazer os outros ganharem também. E isso é uma habilidade que se desenvolve, é uma expertise que precisamos desenvolver. Deixar do egoísmo e olhar para o outro como parte de mim. E pensar, como posso fazê-lo ganhar também? Como posso fazê-lo ser feliz também, ter bons resultados? Quanto mais pessoas você ajudar, melhores resultados você terá. Então, isso tudo são habilidades que não adquirimos apenas com diplomas, mas sim fazendo, colocando em exercício, ok? Todas essas situações para cada vez mais termos essas habilidades de maneira melhor. Vender, ser vendedor, ser líder. Então, foque em ter habilidades. Não importa o seu diploma, não importa o seu currículo, se você aí não tiver habilidades que está relacionada ao seu comportamento, de pensar, de sentir e de realizar. Então, o que transformou Dubai de deserto? Dubai era apenas deserto e hoje é uma grande potência mundial, disruptiva, sendo exemplo e modelo para os próximos anos, foi líderes, pessoas com índice de desenvolvimento humano altíssimo, que tiveram uma liderança mestra e conseguiram realmente transformar deserto em açudes de água. Eu quero que você entenda que a sua vida vai mudar quando você se tornar uma pessoa habilidosa. Quando você tiver a habilidade de amar, quando você tiver a habilidade de ser humilde, quando você tiver a habilidade da produtividade, quando você tiver a habilidade de liderança, de comunicação, quando você tiver a habilidade de gerir o seu tempo, a habilidade de honrar a sua palavra, honrar o seu desejo e fazer outras pessoas ganharem com tudo aquilo que você entrega. Se você aí quer sair da periferia, do deserto dos seus resultados, você precisa focar em ter habilidades. E essas habilidades são desenvolvidas no campo de batalha. É fazendo. Quanto mais você fizer, quanto mais em exercício você tiver, melhor você ficará. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. Um ótimo tecladista, pianista, não nasceu pianista. Ele se tornou ao longo de sua vida com treino, se colocando em exposição para tocar e cada vez mais aperfeiçoar sua habilidade. Então, se você aí, como ser humano, como homem, não treinar a habilidade de ser um homem fora da curva, jamais você será. Se você, enquanto mulher, não treinar suas habilidades para ser uma mulher incomum fora da curva, jamais você será. Se você, enquanto profissional, não treinar, não se colocar em exercício, não se desafiar em ser melhor e fora da curva, jamais você será. E assim, se você como empresa, como organização, não treinar para que você seja um ser humano, uma organização com resultados fora da curva, jamais você será. Os nossos resultados estão relacionados com as nossas habilidades. Então, isso é muito bom.
porque todos nós podemos desenvolver as nossas habilidades que está relacionado com os nossos comportamentos. Eu quero dizer para você que você aí pode fazer parte dos 10%. Mas fazer parte dos 10% está relacionado com uma decisão. A decisão de realmente sair do deserto de resultados e se tornar uma pessoa que tem uma mentalidade de liderança mestra, que honra a sua palavra, que vê a sua visão positiva de futuro e não descansa enquanto não realizá-la. O mundo já está cheio de pessoas comuns. O mundo já tem muita gente fazendo mais do mesmo, sendo mais do mesmo. Eu quero convidar você a ir por um caminho diferente, um caminho que realmente traz grandes experiências e resultados extraordinários. Um grande abraço para você e que você seja os 10%, colocando em prática o pouco ou muito que você já sabe. Com vocês, eu já quero aqui iniciar os nossos destaques. Primeiro, falando sobre um evento que aconteceu aqui na Bahia. É um evento muito especial, que traz à tona, então, a importância do conhecimento científico para as escolas estaduais. É o evento, então, A Bahia Agora é Pop Ciência, com o lançamento também do edital Clubes de Ciência. O que seriam esses clubes de ciências, Pérola? Um clube de ciência é uma associação de jovens dirigido por um professor que é responsável e é regido por um estatuto. Se constitui, então, para promover entre os membros o conhecimento científico, ampliar também a prática do método científico e desenvolver outras atividades de caráter tecnológico. E, claro, o governador esteve presente e demais figuras importantes. A gente tem aí a matéria bem especial mostrando também esse avanço da tecnologia, ciência, juntamente com a rede estadual. Essa agenda de hoje é uma caravana de 40 anos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vai acontecer em todo o Brasil e começou por aqui. E para que a gente pudesse fazer essa celebração da caravana, um ponto é fazer reuniões, debates, capacitação, exposições que vocês viram aí. O outro, a gente trouxe aqui junto com a ministra um conjunto de atos para assinar. Por exemplo, uma lei para constituir uma política estadual de popularização da ciência. Uma lei que estabelece cada vez mais a ciência na escola. Leis que estabelece parceria entre Banco do Nordeste para colocar recursos, comunicadores como a rede de vocês, o Jornal à Tarde, que assinou um termo de compromisso para divulgação de conhecimento, o Banco do Nordeste, os empresários através do Sistema S, do Serviço Nacional de Pesquisa, seja o SESI, seja o SENAI, o SENAR. Portanto, a Federação da Indústria FIEB estava aqui conosco. E ali a riqueza que nós temos de reitores, pró-reitores, vice-reitores, de universidades federais, universidades estaduais, universidades privadas, faculdades privadas. Então, uma agenda muito importante do que nós vimos aqui hoje. E eu tenho certeza que nas escolas estaduais nós estabelecemos uma política de Clube da Ciência. O Clube da Ciência é estimular grupo de professores, de estudantes que já desenvolvem atividades e agora vai ter bolsas. No dia de amanhã será publicado o edital da FAPESB com bolsas para apoiar estudantes e professores no dia a dia ali, uma ajuda de custo, mas também material, laboratórios, aqueles laboratórios que a gente chama de laboratório maker, que são instrumentos de se fazer a ciência no dia a dia. Olha, então essa daí, Cássio, essa é uma notícia e tanto, né? Uma notícia muito importante. Primeiro porque, quando a gente fala da rede pública, a gente entende que existe uma carência tanto nessa metodologia nova, com tecnologia, avanço científico e práticas do estudo científico. Agora, tendo também esse apoio, esse suporte agora com o lançamento do edital, a Bahia é Pop, a Bahia é Ciências, agora a gente consegue ver que vai existir também essas bolsas que auxiliam nesses valores ali para os professores e alunos que constam nesse estatuto de estudos aqui da rede estadual. É um avanço e tanto, né? A gente gosta dessas notícias. Eu mesma fico super feliz quando eu vejo que realmente a educação está sendo elevada a outro nível, né?
quando os nossos alunos eles têm acesso a um estudo de qualidade, a referência nas suas aulas, ou seja, ele aprende, ele se dedica, ele vai em busca. E não só ali na sala, escreveu, falou, pintou, desenhou, não. É dentro e fora das salas que a gente sabe. E essa é a diferença que faz ali total nesses estudos. E principalmente quando a gente entende que existe um custo também para fazer essas oficinas acontecerem, tanto para os professores quanto para os alunos, que precisam se deslocar, precisam estar cada vez mais à frente na tecnologia, aprendendo, entendendo sobre ciências. Então, essa ajuda de custo vai ajudar realmente, né, aos nossos alunos a se empenharem cada vez mais. Olha, uma outra coisa que eu quero falar com vocês também é que a Bahia bateu o recorde aí de mortes por causa de bebida alcoólica no trânsito ou então de pessoas que estavam ali, olha, já no carro, sem o cinto de segurança e aconteceu um acidente. A Bahia então registrou ali um recorde de mortes no ano de 2024, sendo essas mortes também ali com uma grande porcentagem de motociclistas. Coloca aí pra gente a imagem, Cássio, para o pessoal de casa entender. Então, a cada 10 minutos, então, aqui na Bahia, 8 homens e 23% das vítimas com 35 a 44 anos morrem de acidente aí, então, de moto. A gente sabe também que esses motociclistas e ocupantes de veículos que, por vezes, estão ali sem cinto de segurança, representam 39% das vítimas e estão entre as vítimas mais observadas, ou seja, as vítimas que têm ainda uma preocupação maior ali do CETRAN, dos guardas de trânsito. Quando eu falo CETRAN, é aqui em Itabuna. No sentido de Itabuna tem um dado alarmante, que são esses acidentes de moto. Vira e mexe, a gente sabe das notícias, a gente vê as imagens, e até mesmo andando pela cidade, percebe ali acidentes envolvendo carro e moto, ou a moto que simplesmente acabou batendo em alguma casa, em um poste. E a gente sabe que a moto ela tem um perigo muito grande pelo fato da vulnerabilidade. A pessoa está ali pilotando sem cinto de segurança. Se bateu, caiu, gente. A gente sabe disso. Então fica esse alerta para você aí também de casa. A porcentagem, então, elas aumentaram cada vez mais porque as pessoas começaram a dizer que estão com o cinto por conta de radar. Pega o cinto, pode voltar aqui para mim, Cássio, a imagem. O pessoal pega o cinto, puxa o cinto aqui, ó. Vou mostrar para vocês encenar como é que é a cena. Pega o cinto, puxa, coloca, afasta aqui atrás, coloca, passa no radar. O radar entende algumas vezes, tá? Não é sempre. Que você tá de cinto, pelo menos o cinto tá puxado ali, você tá sentadinho, ó. Acabou. Não levou multa. Ótimo, graças a Deus. Não vai doer no bolso. Chega mais à frente, acontece um acidente. E aí? O que vai lhe proteger? O airbag? Não, o airbag vai acionar. E se você ficar protegido ali com, né, o impacto que ele vem, prende o seu corpo e você não sofre uma projeção para fora, o impacto é menor. Se você está sem cinto e mesmo com o impacto do airbag te puxando para trás, deixando você ali naquela posição para minimizar o impacto, e o seu corpo é projetado para fora, isso pode trazer consequências gravíssimas, pode até resultar numa fatalidade, pode ser uma vítima fatal. Então fica essa dica para você de casa. Sentou no carro, coloca o cinto de segurança. Ele tem uma trava que quando acontece o impacto, seu corpo fica ali, ó, guardadinho, bem protegido e minimiza a situação. Então, esse pedido, esse apelo é de famílias, são de amigos e é da gente. Essa é uma época do ano em que sai para curtir o São João, vai ver família, vai na roça, vê uma banda em outra cidade, acaba bebendo. Por vezes já está com sono, o corpo está começando a demonstrar o cansaço. E às vezes a gente acha que não, tá tudo bem, eu sou um bom motorista, eu dirijo bem, eu sou top. Mas aí é que a gente se engana. Animais que passam na pista escorregadia, porque pode ter acontecido um acidente, ter derramado ali gasolina, óleo, pode ter tido também chuva. Então, assim, é perigoso.
E por isso é importante a gente se conscientizar. Uso de cinto de segurança, quando você dirigir, entenda que você dirige para você e para o outro. Primeiro porque se o outro também estiver alcoolizado e você tá ali conseguindo levar o carro, se alguém vier para bater no seu carro, você consegue desviar. E vice-versa. Então, assim, é importante que no trânsito você dê segurança à sua vida e à vida do outro, né? Às vezes um acidente acontece devido a essas imprudências. Então, que a gente consiga dirigir com cautela. Pedestre também, olha para um lado, olha para o outro, tá na faixa, o carro tá passando, não acha, porque eu vejo muito isso. Ah, ele não é louco de me atropelar, ele tá me vendo, está me vendo sim, eu tô aqui na faixa. Meu amor, guarda a sua vida, é o que você tem. Existe um nome muito bonito que se chama presente, que é o dia de hoje, o agora. Então ele já tem um significado e cabe a gente guardar, proteger ou não. Então fica esse alerta para você ciclista, pedestre, você que vai agora curtir aí as festas de São João, beber com consciência, hein? Vamos ficar bem para voltar para casa com saúde, protegendo a sua família e aos demais. Olha, já chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho diário, dizer o seguinte, que eu amo ter você aqui comigo todos os dias. Amanhã a gente retorna. Amanhã é dia de Abraham Feldman, tem entrevista e tem Tonezinho, mais um quadro com Maria Antonieta, o PQP. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã.